só conhecer a palavra? Não. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus? Muitas e muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Tem gente que conhece tanto a palavra de Deus que já estudou coisa que o pastor nunca estudou, teologia, é doutor, isso é isso, é aquilo, é teólogo. Tem tanto conhecimento da palavra de Deus, mas que para eles não serve de quê? De nada. Conhecer a letra, conhecer os mandamentos, não serve de nada, igreja. O que vai valer a palavra de Deus para a nossa vida é o que? A prática dela. O que vai valer a palavra de Deus para a nossa vida é a obediência a ela. É isso que Jesus aqui, nesse encontro com esse jovem rico, ou esse homem rico, é o que Jesus mostra para mim, mostra para você hoje, nesta noite, que só a palavra, igreja, conhecer palavra e conhecer mandamento não adianta de nada, mas sim nós temos que ter o que, igreja? A humildade no coração. Temos que ter desapego de que? Das coisas do mundo, das coisas materiais, porque hoje tem muita gente com essa palavra, mas está agarrada. Igual um pé de jabuticaba, né? Você imagina um pé de jabuticaba cheio de pintas, cheio de jabuticaba agarrado nele, e com botar cada pé daqui, cada jabuticaba daquela ali é um bem material. Que as pessoas não querem desagarrar. Tem gente que está morrendo, brigando com o outro, matando o outro, causas judiciais contra o outro, né? Por causa de que, igreja? Por causa de bens materiais. Hoje eu vejo tantas lutas por causa de que, igreja? Por causa de bem material. E a gente aprende dessa palavra que tem coisas na vida aí, igreja, que só leva a pessoa ao que, igreja? A uma vida de destruição e uma vida sem Deus. Sabia disso? Bênção é bom? É. Quando ela é com Jesus. As bênçãos são boas para a nossa vida quando ela é com quem, igreja? Quando ela é com Jesus, uma ciência de uma coisa. Quando você recebe algo de material na sua vida e você entende assim, o material não é mais importante do que meu Deus. Se eu tiver que perder por Jesus, eu vou perder. Porque quem me deu é poderoso para me dar coisas maiores ainda. Aleluia. Só que tem gente hoje que não tem esse conhecimento. Não, Deus me deu, é meu. Mas peraí, igreja. Tem coisas que às vezes a gente acha que Deus deu, às vezes Deus não dá. Porque Deus vai dar alguma coisa para a gente, para ser ruim para a nossa vida, para afastar a gente dele, para lançar a gente no inferno? Não. Deus vai dar tudo que Deus nos dá para ser dividido. Né? Então hoje a gente vê que tem muitas coisas que as pessoas estão se agarrando, igreja. E estão tirando ela da onde? Do céu, igreja. Né? Você imagine se hoje você está em encontro com Jesus e você é conhecedor da palavra de Deus, fala, não, eu conheço a palavra de Jesus, eu sei do que o Senhor está falando, eu bem entendo de tudo isso aí. Para mim, o que está faltando para minha menor redução? Só quero saber o que está faltando. A gente faz uma, pega tudo que você ganhou, que você recebeu aí da terra aí, e vende tudo e me segue. Aí ele fala, ai não, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, para que adianta tudo isso? Para que adianta tudo isso? Para que adianta tanta riqueza, tantos bens, tanta coisa na vida do homem, para ele perder o que, igreja? A salvação. Esse homem não podia ser feliz. Esse homem poderia ser mais rico ainda. Claro que sim, né? Mas ele olhou para as coisas materiais. Vamos entrar no texto para a gente poder entender. Eis que, aproximando-se dele, um jovem, e disse, bom mestre,
farei para conseguir a vida eterna? Ele está perguntando: o que bem farei, mestre, para eu conseguir a vida eterna, herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que? Os mandamentos. Jesus já conhecia esse homem, igreja. Jesus, porque Jesus já sabia, igreja, do coração. Por isso que Jesus já deu logo uma exortada nele. Jesus falou: para que tu me chama de bom? Você não conhece nada. Porque a glória é de Deus. Jesus já começou a mostrar que ele sabia de nada. Aí disse: quais? Ele disse: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Jesus fala para eles os mandamentos, dita para eles os mandamentos, fala para ele. Aí ele vai e fala assim, né? E Jesus fala mais assim: honrar teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí ele disse assim, ó, e disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Os mandamentos de Deus, todo mundo conhece, né, igreja? Eu quando falo os mandamentos: não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, amar o teu próximo a ti mesmo. Não fala isso. Tu pode contar qualquer pessoa perguntando ela, fala os mandamentos. Se não falar todos eles, mas algumas falar, os principais vão falar, mas eles cumprem? Não cumprem. Ele guardar uma coisa, cumprir é outra, igreja. A pessoa tem que entender isso. Eu conheço, eu sei, mas eu não pratico. Então Jesus, igreja, pelos mandamentos que Jesus entregou para ele, Jesus sabia assim: você pode até conhecer, vai praticar, você não pratica. Uma coisa Jesus já deu para ele, já sabia que não praticava. Quando Jesus falou: amar o teu próximo a ti mesmo. Como é que a pessoa que ama o teu próximo a ti mesmo, que Jesus fala: não vende isso, pega tudo que tu tem, vende aos pobres e se nega a fazer isso, e dá porque ele ama o semelhante dele como a ele, igreja. Ele está pensando que Jesus mandou ele dar para quê? Para o rico? Não. Jesus mandou ele dar para quê? Dar aos pobres. Então ele está pensando em que ele guardava, mas pode ter certeza que ele não praticava. Ele falou: tudo isso eu tenho guardado. Ele falou: olha para ele, eu imagino Jesus dizendo: não te adiantou de nada. Compra muita gente, igreja, que conhece a palavra, mas não adianta nada. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei quem é Deus, mas não vive Deus. Não tem humildade. Não é pessoa passiva, pacífica. Não busca paz, só busca guerra. Não perdoa, não ama, não divide. Então o que adianta conhecer? É o ensinamento que Jesus fala. Jesus fala para esse homem. Aí ele diz assim: disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E o que me falta é isso? Aí Jesus diz assim: se queres ser perfeito, se queres ser o que, igreja? Perfeito. Jesus fala assim: você quer ser perfeito porque você está dizendo para mim que está guarda tudo isso. Tem gente que é assim, igreja. Tem gente que tu vai falar com ela, vai repreender ela, vai conversar com ela: não, eu sei tudo. Ela quer se mostrar uma perfeição de um entendimento que parece que ela é dona da verdade, que foi ela
foi ela que inventou Deus, que criou Deus, que ela é dona de tudo. Ela não consegue, mansamente, humildemente, dizer assim: pá, caramba, rapaz, brincadeira. Olha como é que essa pessoa está certa, eu estou todo errado, totalmente. Realmente eu estou todo desconcertado, realmente eu estou todo errado, mas tem gente que não aceita a verdade de jeito, de maneira nenhuma. Ela tem uma coisa chamada dificuldade de entender a verdade, ela tem dificuldade. Igreja, sabe uma coisa? Quando você tem dificuldade de entender a verdade, você não é uma pessoa verdadeira. Você é verdadeiro. Só é verdadeiro, igreja, aquele que conhece a verdade, aquele que pratica a verdade, aquele que anda na verdade. Sim ou não? Eu estava com um pastor, estava pregando no trem esse dia, ele falou para mim: se tu quer ver uma coisa, e aí, varão, né? Tu quer ver uma coisa? A pior coisa que tem é o mentiroso. Quer ver o mentiroso ficar bravo? É quando mente para ele, ele não aceita de jeito nenhum. O mentiroso, ele mente, mas está saindo bem, né? Quando ele arruma alguém que consegue mentir para ele e ele acredita na mentira, e ele descobre que é mentira, aí ele fica bravo pra caramba, quer até bater no outro, quer matar o outro e tudo. E é verdade. É a mesma coisa, é o desconcertado. É a mesma coisa aquele que quer saber de tudo, que quer ser dono de tudo, ser dono da verdade, quer mandar em tudo. Tem gente que diz: ah, não, esse negócio de evangelho, isso não existe. É porque Deus é para todo mundo. Onde que Deus disse na Bíblia que Ele é para todo mundo? É para todo mundo. Jesus veio para todo mundo. Né? Mas só vai entrar no céu aquele que aceitar o quê? A verdade. Aquele que aceitar a palavra. Aquele que viveu o quê? Palavra. Tanto Jesus está mostrando isso, igreja. Porque Jesus é o que Jesus fala para esse. E disse Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Olha aí, igreja, o que Jesus está dizendo. Se quer ser perfeito, tu não tem perfeição nenhuma, tu não conhece, não sabe não. Tu pode ter guardado, mas não conheceu, não praticou. Então vamos fazer um negócio contigo. Jesus está prometendo o que, igreja? Um tesouro onde? No céu. O coração da pessoa está tão na terra, desse homem, porque quem tem dinheiro ele é ganancioso, né? Quando tem gente que cai na cilada do outro, na mentira do outro, porque quer ficar mais rico ainda, né? Tem gente que investe dinheiro em muralha, vende dinheiro em pirâmide, vende coisa, porque ele é tão ambicioso que quando ele vê mais negócio, mais apresentar coisa para ele, mais dinheiro para ele quer. Mas esse aqui já estava tão cego, que Jesus está prometendo um tesouro no céu. Ele deve ter falado: pô, tesouro no céu? Onde se, pô, tem coisa maior aí por aí, eu vou lá, vou ficar mais rico, né? Eu vou ficar mais rico, eu vou lá. Mas ele já estava tão cego espiritualmente, com o coração tão na terra, igreja, tem coisas que você tem que entender quando a pessoa tem o coração na terra. O coração da pessoa, quando ela está na terra, ela não consegue enxergar mais nada além, coisas maiores. Porque o limite dela é na terra. Ela se limita na terra. Ela acha que tudo que ela precisa está na terra. Ela se esquece isso. Mas tem pessoas que, quando o coração dela ainda não está na terra, quando o coração dela ainda está aberto ainda, igreja, ela quer coisa mais grande, ela quer conquistar mais coisas, ela quer coisas maiores ainda. De repente, se fosse uma pessoa que o coração não estivesse na terra, plantado, firmado, fixado na terra, mesmo conhecendo os mandamentos de Cristo, de Deus, ele poderia falar assim: olha, peraí, eu conheço esse homem, eu sei que ele é Cristo, eu sei que ele é Jesus, né? O que ele está falando para mim é a pura verdade, porque ele nunca me viu, ele nunca teve encontro comigo, é a primeira vez que nós encontramos, ele me prega o mandamento, e ele fala para mim: se eu quero ser perfeito, peraí, tem coisa diferente aí. Tem riqueza, porque quem gosta de dinheiro, igreja, sempre vai atrás de demais. Então, eu vou fazer o que ele está falando, vou dar isso aqui para os pobres, vou vender tudo, vou dar para os pobres, conseguir. E eu vou me atrás deste tesouro. E isso que Jesus, igreja, está prometendo hoje, chamando para mim e você. O que Jesus está dizendo para mim e você hoje: venda tudo que você tem. Olha, desfaz das coisas que você tem, que para você pode ser até coisa nova, mas para mim são coisas velhas. Não é vender tua casa, teu carro, o teu bem material, não, irmãos.
É desfazer das coisas que te prendem na terra. Né? Tem coisas que prendem o coração do homem. Esse jovem aqui, esse homem aqui, foi o que era o dinheiro, as propriedades dele. Mas tem coisas na nossa vida que ainda prende o nosso olhar em alguma coisa. Tem coisas que ainda afastam a gente de que a igreja do caminho. Tem coisas que afastam ainda a gente de receber o que a igreja, de seguir Jesus para ir receber o tesouro que Ele nos prometeu. Quantas pessoas, igreja, deixaram de até começarem a fazer, eu vou atrás desse tesouro. Tem gente que até vendeu alguma coisa. Tem gente que até deixou alguma coisa, mas acabou não deixando tudo, sabe de quê? Porque acabou olhando para trás, igreja. Sabe aquela pessoa que está na igreja, quando ela larga Jesus, ela volta para o mundo? É porque a igreja, quando Jesus manda pegar tudo que tem, vender e dar aos pobres, joga fora, ela deixa alguma coisa escondida. Né? Ela escondeu alguma coisa, e deixou alguma coisa escondida, daqui a pouco ela está caminhando, ela olha para trás e fala, eu vou ter que ir lá voltar para olhar. Eu vou ter que ver como é que está lá. Aí isso acontece, ela acaba saindo do caminho. Só que a ordem de Jesus, a igreja não deixa nada, pega tudo que tem e faz o que? E dá um esmola. Pega tudo que você tem na tua vida e dá ao quê? Aos pobres, lança no mar, joga fora. Aquela que não vai pegar, né, maldição, coisa ruim, né? Joga fora tudo que tu tem. Tudo que te prende ainda nesse mundo, ainda esses bens do mundo, porque existem coisas do mundo que vêm para a nossa vida e que elas atraem nossos olhares para as coisas do mundo e aí muitas vezes fazem a gente o quê? Acabar o quê? Vacilando diante de Deus. Olhar para trás e às vezes tem quantas pessoas passam aqui na igreja que elas estão indecisas, igreja. Que quando ela olha assim, um tequinho, um pó, ela fica indecisa. Olha para uma cachaça, olha para indecisa. Olha para uma mulher na rua, fica indecisa. Olha para um homem na rua, indecida. Né? Vai deixar as amantes, vai deixar os amantes, ela fica indecisa. Eu deixei, mas sempre está olhando, poxa, fulano está tão bonito. Olha que eu perdi. Poxa, fulano está tão bonito, olha que eu perdi. Poxa, olha aquilo lá. No calor, né? Poxa, tomava aquela cerveja gelada. Pô, agora é frio, né? Está frio agora, né? Não frio, tomava aquela cachaça, aquela bebida, poxa, poxa, naquele tempo. Aí começa o que, igreja? Olhar aquilo que ficou lá atrás, igreja. Mas se pegasse tudo e jogasse fora, não viesse com coisas, a herança da terra podre, que faz mal, que afasta o homem de Deus, do caminho de Deus, a igreja, aquela pessoa, ela nunca mais ia olhar para onde, igreja? Para trás. Ela nunca retrocedeu o pé dela do caminho do Senhor, mas ela é sempre o que em busca, continuando seguindo Jesus, igreja, porque Jesus ele não para, o caminho não para, a obra não para, ela continua seguindo sempre Jesus e em busca de quê? Do tesouro que qual Jesus o prometeu. Mas tem muita gente largando, igreja. Tem muita gente olhando para trás. Tem muita gente desistindo, igreja. Por quê, igreja? Porque olha para o mundo. O mundo é podre. O mundo é mau. Mas você vê que se ele deixa de seguir o próprio Jesus, é a oportunidade. Ele está seguindo o próprio Deus na terra. Ele teve a oportunidade de seguir o próprio Deus. Mas por causa do coração, igreja. É por isso que Jesus diz, igreja, que nós temos que adorar Ele em espírito e verdade. Nós temos que abrir nosso coração para Jesus totalmente, por inteiro, entregar a nossa vida por Ele. É totalmente, não é por meio tempo, por meio medida. Não, hoje eu sou crente, amanhã eu sou do mundo, hoje eu estou firme, mas amanhã eu estou fraco. Mas a minha fraqueza não me fortalece, igreja. Aleluia. Não tem esse tipo de desculpa, porque meu bispo, porque eu estou fraco. Bispo, porque você me conhece. Bispo, porque disse aquilo, isso. Jesus também não conhece ele. Conheci, porque Jesus me conhece, Jesus te conhece, Jesus sabe das nossas limitações. Mas na minha fraqueza, quem fortalece? É Deus, igreja. Se eu fosse usar minha fraqueza todo o tempo, ele vai dizer, porque é bispo, não fica fraco, vivo, igreja. Mas eu vou para o pé do Senhor.
Ué, porque ter visto não tristeza, não tristeza, porque ter visto ter decepção, o que eu mais tenho é decepção na minha vida. O que eu mais tenho é decepção. Eu já estou tão acostumado a ser decepcionado, porque quando eu olho para a pessoa, já estou esperando ser decepcionado. Já espero já. Porque é tantas decepções que a gente tem que se acostumar, igreja, a viver, a lidar com isso, para que queira, para a gente não cair aonde, igreja? No deserto. Não ir para a lavação do pecado. Porque quando a gente não conhece a situação, é onde que a gente faz o que, igreja? Que a gente cai. Quando você não aprende a lidar com a situação, é onde você não tem o quê? Você não tem a força de buscar em Deus. Quando você não acredita em problema, igreja, tem gente que prega assim, problema não, problema entrega na mão de Deus, resolve tudo, não, problema existe para nós se resolver, igreja. É claro, resolver onde? Nos pés de Cristo. Por isso que existe problema, para a gente estar ali, sempre se alimentando com Deus, se fortalecendo no Senhor. Mas tem gente que ela não quer o que é problema. E esse jovem tinha um grande problema, que não era pequeno, que era tão grande o problema dele, que fez ele, que igreja, não seguir Jesus. Qual o problema que tem na tua vida hoje, que está te pedindo você de seguir Jesus? Pode ser tirado, igreja. Você pode vencer esse problema. Você pode vencer essa barreira. Você pode vencer esse mal que está na tua vida. Você pode vencer isso que te limita. Tem pessoas que às vezes ela usa uma limitação, uma incapacitação. Ela fala, poxa, mas Deus sabe como é que eu sou. Deus sabe da minha situação, sabe. Jesus não sabia da situação desse jovem, desse homem? Sabia. Jesus não conhecia ele? Sim. Jesus não podia ter implorado ele, insistido com ele, igreja? Poderia. Mas Jesus, igreja, ele também disse para mim e para você, se todavia seja seu sim, todavia seja seu não. Jesus não implora ninguém para servir a ele, igreja. Jesus, ele chama. Vai quem quiser. O céu, igreja, está aberto. O céu está aberto porque Jesus está chamando. Enquanto a porta é estreita, ela está aberta, porque a porta é estreita, mas está aberta. E Jesus está chamando, igreja, há tempos de nós se arrependermos dos nossos pecados, nos consertar com o Senhor e seguir. Aleluia. Largar tudo que temos de coisas ruins dessa terra, que é ruim, que são coisas mal, que atrai, tira o nosso tempo de Deus, que tira a nossa vida de Deus, de não olhar para Deus, de não ter mais desejo, vontade e prazer em estar com Deus, em estar perto de Deus, estar firme em Deus, porque tem coisas na hora que a gente acha, que a gente vai tanto para a igreja, que a gente nem precisa mais orar, que a gente nem precisa mais, ou jejuar pela nossa vida espiritual, que a gente não precisa mais fazer nada, igreja, porque eu vou para a igreja todo dia eu estou lá na igreja, Então às vezes a gente diz o que, igreja? Então acaba entrando o quê? Coisa da nossa vida que Deus fala assim, não é assim. Não é desse jeito. Então, olha que Jesus ele vai dizer assim. Então, versículo 23. E o jovem ouvindo essa palavra, versículo 22. E o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas o quê? Propriedades. E disse então Jesus ao seu discípulo, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino do céu. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Aleluia. Ele perguntou, disse, para quem pode salvar? Quem é que vai salvar ele? E Jesus, e Jesus olhando para ele disse, aos homens isso é impossível, mas Deus tudo
É possível. O discípulo pergunta: quem vai salvar? Aí Jesus fala assim: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso não quer dizer que o rico, igreja, ele não vai ter a salvação, porque é impossível para o homem, né? Jesus, ele se coloca ali numa situação de dizer assim: ó, vocês podem até pregar para eles, mas o coração dele está na terra. Quantas pessoas têm falado de Jesus e igreja que não aceita Jesus? Não tem gente que não quer nem ouvir Jesus? Precisa ser rico não, igreja. Precisa ser rico não. Tem pessoa que tu vai falar de Jesus para ela, que ela manda até, né? Se misericórdia. Ela não quer ouvir de Jesus de jeito nenhum. Mas para o homem convencer do pecado é impossível. Mas para Deus é possível. O Espírito Santo, que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Às vezes tem pessoa difícil de lidar com ela. Não tem pessoa difícil de você falar de Jesus para ela. Tem pessoa que é difícil você lidar com ela, muito difícil, igreja. Pô, tem pessoa que ela, não sei, né? Ela blasfema, ela faz piada, ela chacota. Daqui a pouco você vira o motivo da piada. É difícil você falar de amor de Deus para aquela pessoa. Mas aí Jesus está dizendo para a gente assim: ó, para você vai ser até impossível. A te rejeitar é aceitar a palavra através de você, pode ser até impossível. Mas para mim é possível. Então o que a gente sempre tem que fazer é o que, igreja? Desistir? É orar. Porque Jesus ele falou o quê? Tem coisas que para o homem é impossível, igreja. Mas para Deus é o quê? É possível. Para o homem é impossível. Mas para Deus é possível. Ele diz aos homens isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recebemos. Pedro já viu que Jesus estava oferecendo um tesouro no céu. Aí já fez saber logo: Jesus, nós vamos te seguir, e o que a gente vai receber, Pedro? Oh, meu Deus! Porque ele viu Jesus falando com o homem, né? Ele falava para ele que viu Jesus e falou: pô, pega, tu tem medo de hospital? Sei que eu te dar um tesouro no céu. Aí Pedro está olhando, fiquei sabendo também: Jesus, o quê? E nós vamos te seguindo, o que nós vamos receber? Né? Porque Pedro, né? Ele inocentemente faz uma pergunta para Jesus, querendo saber, porque Jesus oferece para um que não estava nem caminhando, mas ele já estava caminhando com Jesus. E aí, opa, peraí, o que nós vamos receber o quê? O que não vai receber? É o que a gente, muitas vezes, aí a gente vai falar das pessoas, isso que a gente pergunta, a pessoa fala assim: ah, mas se eu servir a Deus, o que eu ganho com isso? O que ganha com isso, igreja? Salvação. Você ganha com salvação. Você ganha o quê? Um tesouro no céu, porque é um tesouro no céu preparado. Aleluia. E quando a gente encontrar pessoas para pregar o evangelho, ela pergunta: mas se eu servir a Deus, o que eu ganho? O tesouro no céu. Está preparado para a gente. Tem um tesouro no céu, igreja. Glória a Deus. Não é só para aquele jovem rico, né? Para todos nós. Todos nós. Aí Jesus, no 28, diz assim: Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá o que, igreja, muitas vezes? 100 vezes tanto, e
que herdará a vida eterna, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vai receber quantas vezes mais, igreja? Tu está pensando ainda? Tem gente que está pensando ainda, né? Será que eu deixo? Tem gente que se agarra na família, né? A minha mãe não serve a Deus, então eu não vou servir, não. O meu marido não serve a Deus, então eu não vou servir a Deus, não. Vou esperar ele se converter. Tem gente que fala assim, estou esperando a minha mulher se converter. Quando ela se converteu, eu me converto. Eu tenho uma vontade de servir a Deus, mas se ela se converteu, eu me converto. Tem mulher que fala assim, eu tenho uma vontade de servir a Deus, que eu ouço falar desse Deus, já recebi até milagre, eu sei que Deus que fez, porque Deus existe. Mas o meu marido é um cachaceiro danado, é um maconheiro, um cheirador danado, é um mulherengo, um prostituto, não vale nada, um tremendo vagabundo. Mas no dia que ele se converter, eu me converto também. Mas só que Jesus disse, igreja, tem coisas, muitos para você receber. Ei, para de pensar nos outros. Porque você vai receber 100 vezes mais do que você hoje está recebendo. Tem gente que fala assim, eu estou tão feliz com o que eu tenho. Tem gente que fala assim, né? Eu estou tão feliz com o que eu tenho. Jesus fala, você está feliz com o que você tem, isso é mim. Né? Agora imagine se você tivesse comigo. Imagine se você tivesse me servindo. Eu tenho muito mais para te dar, porque a palavra dele diz que são o que? Receberá 100 vezes mais, tanto que ele dará a vida eterna. Entendeu? Aleluia. Receberá 100 vezes tanto e ele dará a vida eterna. Que maravilha, igreja. Além de a gente receber 100 vezes mais, ainda tem o que? A vida eterna. Glória a Deus, né? Então tem gente que está olhando, igreja, por irmão. Tem gente que está olhando para o pai, para a mãe. Mas Jesus ele disse que todo aquele que tiver deixado casa. Tem gente que está falando, pensando na casa, né? Não é para você largar sua família, não, igreja. Mas tem gente que está com o coração, né, nas coisas. Vai deixar do casa. Ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, propriedades também, né? Moradias, coisas. O amor de quem? Né? O meu nome receberá 100 vezes mais. Você viu que Deus ele fez na vida de Jó, igreja? Jó se preocupou que o filho morreu. Jó se preocupou que a esposa estava dizendo para ele, não conhecia o Deus dele. Porque não conhecia. Amaldiçoa o teu Deus de volta. Jó se preocupou. Mas o que Deus fez na vida de Jó? Jó perdeu tudo, se preocupou com a riqueza, com as fazendas, se preocupou? Não. Passou pelo processo. Mas Deus restituiu tudo melhor com o que ele tinha. Aleluia. Que as filhas de Jó eram mais belas. Então, igreja, ele é fiel para cumprir ou não? E tu acha que Jesus está mentindo para você? Você acha que essa palavra que Jesus está dizendo para você, né? Que ele vai acrescentar coisas da tua vida maior ainda, né? Às vezes a pessoa está tão agarrada com tantas coisas miúdas, igreja, tantas coisas pequenas, tantas coisas insignificantes, mas esquece daquilo que Deus pode fazer para a vida dele. Não se limite, Jesus está dizendo assim, não se limite a me servir. Porque tem gente que ela fica, né, pensando no outro. Então, Jesus ele já fala logo, né? Quem deixar casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de mim, vai receber 100 vezes isso. De repente você está pobre, sem nada, sabe o quê? Até pobre de espírito, né? Tem gente que está vazio de espírito, pobre de espírito, porque está pensando nos outros. Tem gente que está vazio porque pensa nos outros. Eu queria ter para a igreja, mas aí
Mas aí nada, igreja. Você não tem que servir a Deus por causa de ninguém. Você tem que servir a Deus porque Jesus te chamou, te fez um convite para servir. Aleluia. Você tem que servir a Jesus porque você conhece Jesus, tem visto Jesus e sabe que só Ele pode salvar a tua alma. Só Ele pode te dar o melhor da terra. Só Jesus, igreja. Só Jesus. Ele pode te acrescentar 100 vezes mais aquilo que você tem. Você acha que servir a Jesus vai perder alguma coisa? Não. Aí se Jesus tirar uma casa sua que você ganhou aí no dinheiro da hipocrisia do mundo, porque tem gente que ganha dinheiro, casa, né, compra bens com engano, com mentira, com roubo, com coisa errada. Muitas vezes Deus entra na vida da pessoa e arranca tudinho. Tem coisa que Deus arranca da tua vida, igreja. Se hoje tu está na presença de Deus, estiver perdendo alguma coisa, não esquenta a cabeça não, igreja. É Deus tirando o que é velho, o que é imundo, coisa podre, que coisa podre não faz parte do reino. Coisa podre não é bênção, coisa podre não é de Deus, não. É Deus tirando coisas velhas da tua vida para te dar o quê? Coisas novas. Aleluia. Tu esqueceu que Jesus ele arranca as vestes velhas para te dar vestes brancas de honra? Jesus tira coisas velhas da nossa vida para nos dar coisas novas. Então não se preocupa se você tem perdido alguma coisa que está errada na tua vida. Aí depois eu comecei a servir a Deus, depois comecei a entrar na presença de Deus, e as coisas da minha vida estão se apertando. Eu estou vendo até trabalho eu perdi aquilo. Então, rapaz, tem certeza de uma coisa: Jesus já está tirando o que é ruim para acrescentar o que Ele prometeu, igreja. Aleluia. 100 vezes mais. Entenda isso. É 100 vezes mais. É tudo melhor que vai vir na tua vida. Tudo que vai vir para a tua vida a partir de agora é melhor, é bom, é abençoado, é bênção, vem do céu, vem da mão de Deus. Porque o antes, igreja, não foi Deus que te deu. Deus não dá nada através de engano, Deus não dá nada através de mentira, Deus não dá nada através de roubo, Deus não dá nada através do sofrimento de ninguém, então não te dá nada disso. Nada disso. Porque Deus dá, igreja, é conquista, é chorado, é suado, é ungido, é abençoado. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. E não fica prendendo teu coração em ninguém. Sirva a Deus, igreja. Jesus te chamou. O compromisso de Deus é contigo. Se Deus chamou você, é você. Entra você no reino. Deixa os outros. Porque, igreja, tem coisa que Deus, Jesus falou que Jesus falou para o discípulo. Tem coisa que é impossível para você, mas para Deus é possível. Então não esquenta que aquilo que da tua vida está sendo impossível, não. Tem coisa da tua vida que está sendo impossível, está tendo dificuldade de você vencer ali. Peraí, esse negócio já sei o que. Olha a sabedoria de Deus, olha o entendimento de Deus, olha o que o Espírito está dizendo para você. Tem coisa que não é contigo, não. Sai fora, deixa que é comigo. Você sai, que eu entro. Eu sei o que Aleluia. fazer. É isso que a gente tem que entender. Porque tem coisa que a gente quer fazer, né? Aí vem para o enfrentamento. Tem coisa que a gente vai ter que ir para a luta, né? Às vezes acaba saindo da graça. E é tudo isso que Satanás quer. Então Jesus está dizendo para os discípulos, nós somos discípulos de Cristo, e Ele está dizendo para a gente: olha aí, peraí, está impossível para você, porque Ele é tua. Não é você que vai vencer isso aí, você não pode. Deus deu o que para os discípulos? O quê? Está dizendo aqui, vocês são ilimitados. Vocês são limitados. Vocês só vão até onde eu quero. Você só vai até onde Deus quer, igreja. Tem luta que você vai vencer, que Deus Ele quer que você entre com o teu corpo, se posiciona e você vai vencer ela. Mas tem coisa que Jesus fala assim: agora você vai se afastar, porque quem vai lutar agora é isso eu. Sai fora, entendeu? Você não vai... Porque Deus sabe, igreja, o que tu pode vencer, o que a gente não pode vencer, né? Deus sabe da nossa limitação de força. Deus não vai botar você em batalha, em luta, que você não possa vencer. Deus não vai aplicar o cerco dele, que é para botar em luta, para ser derrotado. Não, igreja, não pensa isso não. Poxa, eu perdi a batalha. Tu não perdeu a batalha. Se alguma coisa está dando errado, é porque você está se metendo onde Deus não mandou se meter. Porque Jesus disse que é para o discípulo, igreja, é impossível, você não venceu, porque é impossível para o homem. Entrega nas minhas mãos, deixa eu fazer, porque
Porque para mim tudo é possível, igreja. Aleluia. É. Então, tem coisas que a gente tem que sair o quê? De cena. Sai fora, vai atrás da cortina. Se esconde mesmo. Entra até na caverna se for possível, igreja. E deixa Deus ter para chamar. Sai daí. Que Deus vai preparar um lugar para você ir. É assim, igreja. E depois, lá no lugar que Deus manda você ir, que Deus prepara o quê? A tua vitória, igreja. Aleluia. Para com esse negócio. Não entre de cabeça das coisas. Acalma Teu coração. confie em Deus. E o mais, Ele fará. Bem? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra, põe essa palavra em vosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.